Boa tarde, Aracaju, boa tarde, Sergipe. Começa agora o programa Jurídica em Ação, programa que acontece todas as quartas-feiras aqui na Rádio Web Metrópole Aracaju, a rádio que liga você. E hoje vamos tratar de um tema muito interessante, fatos novos que não tinham passado esse tema aqui ainda na Rádio Metrópole Aracaju. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a aposentadoria de pessoas deficientes. Você sabe como funciona? Daqui a pouco você vai ouvir a nossa especialista aqui, vai falar um pouquinho sobre aí também. Vamos falar também sobre meios consensuais de soluções de conflito. Então vamos conhecer também conflitos, tem todo que é repartições, não é só em casa, não é só no emprego, não é só em condomínio, enfim, em todo lugar há conflitos. E isso aí nós vamos entender um pouquinho como lidar com tudo isso aí. E aqui para falar sobre esses dois temas, temos os convidados. Doutora Regiane Marrocos, doutora América Nijaí, doutor Fabiano Guimarães, são os especialistas que daqui a pouco estará conversando com você. Então, fique ligado aí, sintoniza a Rádio Web Metrópole Aracaju no YouTube e faz sua pergunta ao vivo. Se inscreve lá, já são 2.600 inscritos, seja mais um nessa conta. E para falar sobre todos os temas e também trazer argumentações técnicas de cada setor jurídico, cada ponto jurídico, nós sempre temos nossos apoiadores que acreditam nesse projeto da Rádio Metrópole Aracaju, e aí são eles, né? Vamos conhecer os nossos patrocinadores, aquele que acredita na Rádio Web Metrópole Aracaju, e está dando o nosso linkzinho aí cada vez mais. Vamos falar sobre a Ícone Consultoria, empresa que faz treinamentos da parte de segurança do trabalho, treinamento na parte de incêndio, treinamento na parte de brigada, NR12, ou seja, é uma empresa preparadíssima para poder atender as demandas condominial e de sua empresa. Vamos conhecer um pouquinho da Ícone, que ela tem uma estrutura bacana para dar treinamento. Olá, meus amigos, estamos no espaço confinado da plataforma da Ícone Consultoria. Esse é o ambiente onde as pessoas fazem os treinamentos, olha só, com sinalizações, para que as pessoas possam fazer o reconhecimento dos perigos no ambiente de trabalho, todas as autorizações necessárias para que exista o cumprimento das tarefas, e o PGR associado ao LTCAT, e também os treinamentos são importantes para que nós possamos orientar todas as necessidades, demandas, para que exista a prevenção de acidentes e doenças, principalmente por morte. Então, os trabalhadores precisam reconhecer os riscos dentro do ambiente confinado, e você faz o treinamento também de segurança em altura, aqui na Ícone Consultoria. Então, vamos conhecer Gabriela Almeida. E sanitária. Meu nome é Gabriela Almeida, eu sou especialista em meio ambiente e minha maior expertise é em licenciamento ambiental, principalmente licenciamento ambiental de áreas de alta vulnerabilidade ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo obrigatório para diversos tipos de empreendimento ou atividades que de alguma forma utilizem recursos naturais ou que tenham potencial de causar danos ambientais. É através deste procedimento que o órgão ambiental, o órgão licenciador, ele avalia os estudos técnicos e projetos ambientais entregues pelo empreendedor para decidir pela aprovação ou não da obra, da instalação ou da operação desse empreendimento. Além disso, é durante o processo de licenciamento ambiental que são adotadas e são sugeridas recomendações de medidas do tipo corretivas, preventivas, mitigadoras ou até mesmo as compensatórias, que vão garantir aí, além da proteção ambiental, a segurança e a qualidade de vida de toda a sociedade. Meio Ambiente, oferecimento Gabriela Almeida, consultoria ambiental e sanitária. Aí, pensou em licença ambiental, Gabriela Almeida. O telefone de Gabriela Almeida é 7999915397. Doutor Fabiano, o senhor que mora em condomínio vertical, imaginamos uma situação, o senhor chegar das compras e aí seu elevador quebrado. Péssimo negócio, né?
Pois é, então corra dessas empresas aí que não tem compromisso e seu elevador quebra todos os dias. Então nós temos a Elemac Elevadores. Elemac Elevadores é uma empresa de elevadores que não só vende, ele fabrica e revitaliza o seu elevador. Portanto, quando pensar em contratar serviço de manutenção de elevadores, Elemac Elevadores. Portanto, veja aí, entre em contato com a Elemac Elevadores, pega um orçamento, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito e sua dor de cabeça realmente vai desaparecer. O telefone é 79998636621. Portanto, Elemac Elevadores. E pensar em tecnologia, pensar em câmeras, né, para você fiscalizar, se ter sua segurança eletrônica funcionando muito bem, é preciso também ter câmeras com alta definição. Além da câmera com alta definição, você precisa ter uma boa estrutura de transporte de vídeo, que é chamada as fibra ótica. Então, pensou em fibra ótica, pensou em sistema de câmeras para o seu condomínio, para a sua empresa, pense na SmartSeg. A SmartSeg, ela fica ali vamos dizer assim, no Jardins, e o telefone dela é 79998614962. Portanto, pensou em fibra ótica, pensou SmartSeg. E nós também temos a engenharia, Pinheiro Engenharia em construção. Pensou em construir, reformar seu empreendimento, seu hotel, seu condomínio, empresa, pense em Pinheiro Engenharia e Reformas. Pinheiro Engenharia e Reforma, telefone é 9972-8675. E pensou também na parte elétrica, né? Pensou também em renovar sua parte de bombeiros, né? Tudo que for elétrica, seu quadro, a parte de combate a incêndio. Protege Engenharia. Protege Engenharia tem todo esse trabalho há mais de 30 anos no mercado de Sergipe, oferecendo a melhor opção de manutenção para você. Protege Engenharia, você pode falar com o Raio do Queiroz, 9956-5354. Nós temos também Grupo Higiene Brasil, uma nova modalidade de vendas de material de limpeza para o seu condomínio. Portanto, conheça a Grupo Higiene Brasil, 79988922609. Portanto, está aí nossos patrocinadores que apoiam a gente aí toda semana. Então vamos direto agora para o nosso tema, que hoje vamos falar aposentadoria de pessoas deficientes e também meios consensuais de soluções de conflito. A nossa convidada já está a posto, maravilha. Doutor Fabiano Guimarães, seja bem-vindo à Rádio Web Metrópole Aracaju. Boa tarde. Quem é doutor Fabiano Guimarães? Então, primeiramente, um prazer, né, estar aqui com doutora Regiane, prazer enorme conhecer a doutora Raildo, né? Obrigado demais pelo convite, está substituindo o insubstituível doutor Alexandre Sobral, uma honra imensa, né? Estar aqui hoje. E o Fabiano, advogado, né? Tem quase 10 anos de área de atuação, atuando na área empresarial e efetivamente também condominial, por amor, inclusive. E estamos aqui para ajudar o que for sempre necessário e de maneira a sempre buscar conciliação, amizade, interação, que é o que se busca na vida e sociedade, né? E o advogado tem um compromisso social com isso. Maravilha. Obrigado por acreditar no projeto da Rádio Metrópole, está aqui fazendo presença com a gente. Eu que agradeço. Doutora Regiane Marrocos, seja bem-vinda à Rádio Metrópole Aracaju. Fala para o público da Rádio Metrópole, quem é a doutora Regiane Marrocos? Boa tarde, doutor Fabiano, boa tarde, doutor Raildo. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Sergipe e venho passar para aqui um tema muito importante e desconhecido por muita parte da população, né? Que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Maravilha! E nós vamos ter o segundo tema, vou chamar a nossa convidada, a doutora América Nejaí, na Rádio Metrópole Aracaju. Está ouvindo bem a gente aí, doutora? Boa tarde, quase boa noite. Estão me ouvindo? Tá, sim, estou ouvindo bem, senhora. Então, muito feliz e honrada por estar aqui no programa. Agradeço imensamente a você, Raí, do convite. Um abraço também para o meu amigo Alexandre Sobral, né, que tenhamos hoje um final de tarde, início de noite,
repleto aí de conhecimentos, tá? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Maravilha. Tá chegando o áudio do banho para a senhora aí, doutora? Tá com eco. Com eco? Tá, dando microfonia. Ih, rapaz. Vamos ver se a gente corrige isso aí, doutora. Tá. Seja bem-vinda à Rádio Metrópole Aracaju. Doutora Regiane Marrocos. A população hoje, ele busca, né, sempre a parte de seus direitos, né? Aposentadoria, mas tem aqueles também que têm elas e não sabem recorrer, né? Buscar. Eu gostaria de falar sobre a aposentadoria, os deficientes, como é que isso funciona, as pessoas que são deficientes, que ainda não entendem que esse direito existe para ela. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A aposentadoria das pessoas com deficiência, ela veio estabelecida com a Constituição de 88. Mas a regulamentação dessa só aconteceu em 2013, com a Lei Complementar 142. Então, ela é considerada assim até recente. E as pessoas desconhecem esse direito. E segundo o IBGE, 24% da nossa população se considera portadora de alguma deficiência. E não sabe que ela pode se aposentar de uma forma com requisitos mais brandos, melhores que as demais aposentadorias, né? Então, assim, é muito importante conhecer esse tipo de aposentadoria. Então, a pessoa pode dizer, e eu que já sou portador antes da lei, eu vou poder exercer esse direito? Claro que pode, desde que você comprove com documentos que já era portador. Então, que documentos seriam esses? Um exame, um relatório, um prontuário, sua carteirinha de deficiência. Ele pode ser, com esse documento, comprovar antes dessa lei ser editada, né? Essa regulamentação. Mas aí pode dizer, quem é esse portador de deficiência? Né? Quem é considerado um portador? Porque muitas vezes ocorre uma confusão com a incapacidade. Por exemplo, posso dar um exemplo. Eu sofri um acidente, fiquei 6 meses de cadeira de roda, de amuleta, por exemplo. Posso ser considerado deficiente? Não, você ficou incapacitado para o trabalho durante aquele período. E isso não vai contar como uma deficiência. A pessoa com deficiência tem que ser um impedimento de longo prazo. Que esse impedimento de longo prazo lhe tire a maneira de você fazer sua atividade de forma diferenciada com as demais. E esse impedimento tem que ser o tempo de superior a 2 anos. Então, quer dizer, 6 meses não pode ser considerado, né? Esse tempo. Então, nós temos 2 tipos de aposentadoria para essas pessoas portadoras de deficiência. Por tempo de contribuição e por idade. Por tempo de contribuição, quais são os requisitos que vão ser aferidos? Vão ser aferido o grau, se é grave, moderado ou leve, e o tempo de contribuição, que é diferenciado para o homem ou para a mulher. Se esse grau for grave, a mulher vai ter tempo de contribuição 20, o homem 25. Se for moderado esse grau, o homem vai ter 29, a mulher 24. E se for leve, o homem vai ser 33, a mulher 29. E como é que eu vou medir esse tempo de contribuição? Você vai ter que passar por uma perícia médica e uma perícia social, para que seja aferido o grau se é grave, moderado ou leve, sim. Certo? Mas você precisa, todo esse tempo que eu falei, tanto para o homem como para a mulher, você ter contribuído como portador de deficiência. Então, você vai fazer por essa perícia, que você tem que passar por uma perícia no INSS, né? Para que você tem que requerer o seu benefício para passar por essa perícia. A perícia médica, que você vai levar seus relatórios, e a social, que muitas vezes é mais importante do que a médica. Você vai dizer, por que é mais importante? Vamos citar um exemplo. Tem uma pessoa que é cadeirante, mas para ele se locomover para o trabalho dele, ele precisa usar o quê? O transporte público. Nós temos outro cadeirante, que para ir para o trabalho tem um automóvel. Você acha, quem é que tem maior dificuldade dos dois?
é um que precisa usar o transporte público, né? Então, nessa avaliação social, o que vai se verificar é o contexto daquela pessoa. Então, a gravidade para aquele é maior do que um que tem um automóvel próprio, né? Então, essa avaliação social é muito importante. Então, nessa avaliação vai ser verificado o quê? Do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência exige que seja feita uma avaliação biopsicossocial por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? Que veja todas essas funções do corpo associadas à sua atividade que ele exerce, né? Mas aí pode perguntar, mas tudo bem, eu não sou deficiente, eu agora que sou. Normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você passar a ter uma deficiência. Nesse caso, eu vou ter direito? Também é possível. Então, vai ser feito de que forma? Existe a conversão. No regulamento da Previdência, tem as tabelas que vão ver qual foi o período que você trabalhou como uma pessoa que não tinha deficiência, com outra com um período que tem deficiência. Então, vai fazer aquela conversão e vai ver o que for mais benéfico para aquela pessoa. Também existe o quê? Eu tenho uma deficiência leve, mas houve uma progressão e eu passei a ter uma deficiência maior, moderada, grave. Nesse contexto dessa avaliação, vai verificar qual o recolhimento preponderante, em que grau de gravidade eu contribuí mais. Então, eles vão ter essa verificação. Mas também existe, atividade especial com portador de deficiência. Então, segura aí um pouquinho, viu? Segura aí um pouquinho. Nós temos aí um tempo para você desenrolar tudo. Doutor, vou chamar aqui a doutora América Nejaí, para ela falar um pouquinho sobre esse meio de consensual de conflito. Nós moramos em condomínio, né, há muito tempo. Há conflito em toda a sociedade. Se me permite a quebra do protocolo, quero cumprimentar a professora América Nejaí, que desculpa, professora, eu não vi que a senhora já tinha conectado. E essa professora tem um coração gigante. Eu não cheguei a ser aluno dela na academia, mas eu lembro que ela fez questão de assistir minha monografia. Eu fico feliz hoje tá aqui dividindo essa banca, né, de conversa, né, com a professora. Isso, só para dizer a professora também, que o doutor Alexandre se fez ausente porque ele viajou. Aí ele convocou o co-irmão dele para representar aqui na mesa. Então, o doutor Alexandre Sobral mandou dizer, diga às doutoras que realmente teve essa viagem, não podia adiar. Ele quer, se fosse possível, ele ir até ao vivo lá para cá também. Ele sugeriu isso aí também. Mas o doutor Fabiano Guimarães já se comprometeu, já não é Alexandre Sobral, é doutor Fabiano Guimarães. Eu peço desculpa, acabei não informando para a senhora, viu? Seja bem-vinda, doutora. E por esses caminhos aqui dos meios consensuais de soluções de conflito, o que é que você pode trazer logo para o nosso ouvinte? Vamos lá, deixa eu me apresentar, que também fui muito mal educada, eu não me apresentei. Fabiano, prazer enorme estar aqui com você, eu fico feliz com esse seu feedback. O que eu posso sempre tentar incentivar os meus alunos, vou fazer, porque eu acho que isso é muito importante para o caminho, né, profissional. Então, além de professora, eu também sou advogada. Estou hoje, atualmente, como conselheira federal da nossa OAB, Sergipe. E falar de meios consensuais de conflito, Aildo, é um tema que traz para mim muita palpitação e muito prazer em falar, né? Porque eu sou muito defensora desses métodos consensuais de conflito. Por que eles existem? Eles estão realmente protegidos no nosso ordenamento jurídico. E aí, a qualquer momento vocês podem me cortar, porque professora, vocês sabem que fala muito, né? Então vocês me cortem na hora que vocês acharem. Ainda bem que não tem um quadro aqui, né, professor? Se tivesse um quadro, meu Deus, nossa senhora! Então, esse tema que a gente está tratando hoje, né, que de uma forma ou de outra se comunica também com o tema que a doutora está falando, nossa sociedade, a partir do momento que a nossa sociedade ela se moderniza, né, os nossos conflitos vão aumentando, os interesses divergentes vão aumentando e com isso também vai superlotando o nosso poder judiciário, né? A carga do poder judiciário ela é imensa.
E aí vocês me perguntam por que isso? Porque nós temos uma cultura de judicialização, como se o poder judiciário ele fosse o único a poder nos dar essa solução de conflito. E a gente denomina na doutrina de uma justiça imposta, quando o juiz dá uma sentença e ele decide quem tem ou quem não tem razão. E aí, preocupado com essa superlotação do Poder Judiciário, né, o CNJ, em 2010, uma resolução 125, ela veio para ser um divisor de águas. Por quê? Porque essa resolução do CNJ, ela traz um verdadeiro incentivo das práticas de autocomposição dos conflitos. Por que a gente chama autocomposição? Porque uma solução a priori e buscar o consenso entre as partes, diálogo entre as partes, né? Então, hoje, no nosso Código de Processo Civil, que eu preciso falar um pouco desse ordenamento jurídico, ele traz para a gente, jurisdicionário, cidadão, um empoderamento. Por que, América, esse empoderamento? Porque nós, hoje, temos o direito de escolher qual o caminho mais adequado para a solução do nosso conflito. Então, eu posso escolher, por exemplo, uma tentativa de uma conciliação ou de uma mediação através de um centro extrajudicial de solução de conflito, sem precisar buscar, primeiramente, o Poder Judiciário. Veja que coisa interessante, né? Nós temos uma portaria, por exemplo, do Tribunal de Justiça, junto com a Corregedoria, dos cartórios, autorizando os cartórios de nota a realizarem tentativas de conciliação de mediação. Eu acho isso uma iniciativa assim, muito relevante e bato palmas para isso, porque, como você bem colocou, Raíssa, nós, por exemplo, no condomínio a gente tem várias pessoas ali pensando de forma diferente, né? Nós temos normas de um condomínio, normas com referência à criação de animais, por exemplo. Né? E muitas vezes esses conflitos condominiais são levados automaticamente para o Poder Judiciário. Então a gente tem sim que pensar de uma outra forma, de uma forma mais ampla, de que aquele conflito sendo resolvido por um método de consenso, ele vai ter muito mais celeridade, vai ter muito mais efetividade, porque as partes de comum acordo chegam aí na solução. Vou fazer essas breves considerações, porque aí eu vou ficar guardando as perguntas de vocês, tá? Foi só uma introdução para que nossos ouvintes eles possam compreender a importância da utilização desses métodos. Que a gente possa realmente virar uma chave e entender que não só o Poder Judiciário pode nos dar uma solução, mas sim através de conciliadores e mediadores extrajudiciais que podem atuar nessa ajuda. Maravilha, doutora. Muito bom, viu? Vamos agora ouvir o doutor Fabiano Guimarães. Nessas duas falas, doutor, o senhor podia trabalhar elas aí? Então, primeiramente, brilhantes explanações iniciais, né, ambos preâmbulos muito bem fundamentados, né, na honrosa, né, presença aqui. Eu só tenho me chama a atenção que a doutora falou no que se refere à aposentadoria do deficiente, porque hoje no estudo psicossocial às vezes há umas contraditas claras e efetivas. A gente vê pessoas efetivamente no meio prático que têm a condição de ter, né, o amparo estatal através do BPC-LOAS, e isso não é deferido em algum momento, e você acaba não entendendo, e tais fatos que acumularam com relação a esse acúmulo, né, de pedidos ali parados, né. Eu, como um filho, né, minha mãe foi beneficiária do BPC-LOAS, e eu lembro que eu, quando estudante de direito, de entrada administrativamente consegui. E a gente sabe o quanto que é importante, né, e hoje a gente precisa garantir, né, como advogado, que a sociedade consiga efetivamente o seu direito, até porque, historicamente, a senhora é especialista, a Previdência sempre foi superavitária, né? Só que ela, ao longo do tempo, houve, né, essa extração de capital indevida, e hoje parece-me que é mais um ônus, mas não é. O regime geral da Previdência é algo importante, social, tem que existir, sim, né? E eu admiro demais a advocacia previdenciária e agradeço a sua brilhante explanação, doutora. Com relação ao condomínio,
é interessante, porque pegando esse fator histórico que a doutora América falou, a gente percebe o seguinte, que imagina uma sociedade que está acostumada com litígio, de repente vai morar todo mundo junto, né? Que é o fenômeno do condomínio nos últimos 20 anos. Em Aracaju, por um dado que o próprio doutor Alexandre trouxe na última vez que encontramos, são 26 mil condomínios aqui em Sergipe. Então ele está falando de um número extremamente elevado. Não, na verdade, 2 mil condomínios. Desculpa, 2 mil condomínios. É 250 mil pessoas morando neles. 250 mil. Imagina, num condomínio que eu moro mesmo são 280 unidades. Está falando de 1.000 pessoas ali dentro. Só no seu condomínio, 1.000 pessoas. Você imagina então essas pessoas vivendo em sociedade e acostumadas com litígio. Que tudo se busca um advogado, tudo se busca o fórum. E aí, por isso que a advocacia condominialista hoje é a que mais cresce no Brasil, em termos de presença jurídica, porque as pessoas preferem e precisam ter essa assessoria. E nesse sentido, em que há o litígio, as expertises advocatícias têm que vir para a conciliação. E hoje, o próprio CNJ, os próprios tribunais de justiça, fortalecem isso, com o fortalecimento do SEJUSC, e dentro do condomínio, o advogado tem que favorecer isso. E tem que fazer com que o síndico, ali assessorado, tenha esse viés, né, de recepção, calmaria, porque é preciso, porque a gente sabe que problemas de condomínio são os famosos 5, 6, né? Cachorro, né? Carro, né? Enfim. E ele precisa receber isso e fazer. Eu efetivamente, como também atuo como síndico, eu nunca pego um conflito. Pelo contrário, eu vou conciliar, levo isso para todas as áreas, seja a própria dicotomia social, barulho, cachorro, carro, seja também um próprio endividamento, na inadimplência do condomínio. Quando você senta com aquele credor que muitas vezes está fragilizado por um problema emocional que essa pandemia trouxe, você vê lá que tem muito mais a se fazer para aquele condomínio. Então, existe eu como advogado, né, e ora como síndico, a responsabilidade de ser receptivo àquela causa. E assim diluir o conflito conciliatório, que é o que prevê, e a gente vê o quanto que é eficaz. Infelizmente, a gente vem numa política de litígio, tanto é que as escolas de direito, eu acho que são inúmeras no Brasil, porque o advogado, a presença dele é importante, né, é triunfal para que dilua isso. Contudo, a inovação jurídica no país é a conciliação, é o arbitramento, né, que as câmaras de conciliação e arbitragem estão em amplas expansões. A gente vê que as turmas de pós-graduação em conciliação só crescem no país, porque as pessoas estão especializando nisso. E quando a sociedade encarar que conciliar é importante, e aquela conciliação efetivamente tem voz, ela realmente vai garantir ali, né, a coexistência. E para finalizar, eu lembro de um conciliador que eu achava fantástico, eu vi isso lendo recentemente, que ele dizia, né, ele fazia uma Câmara de Conciliação e Arbitramento lá dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: não quero que as partes saiam felizes comigo, porque para que a conciliação existir, ambos têm que ceder. E ceder, em algum momento, não vai fazer feliz. Então, basicamente, ir no condomínio e ceder diariamente. Né? Maravilha. Muito bom. Doutora, tem uma pergunta aqui para a senhora ali, ó. Fernanda Rocha, ela diz assim: boa tarde, minha mãe tem 70 anos, toma medicamento controlado e é hipertensa. Gostaria de saber se ela pode se aposentar por idade. Embaixo ela complementa, dizendo assim: ela esteve doente e está com muita dificuldade para andar e precisa muito se aposentar para comprar seu remédio, o medicamento. Patrícia, esse programa é fantástico, aprendendo cada dia mais com informações de grande valor. Patrícia Rodeia, uma boa noite para todos. Doutora, é possível? No caso de responder na Fernanda, né? Isso. Primeiro, tem que saber se a mãe dela contribuiu. Se a mãe dela contribuiu para a Previdência, ela pode dar entrada. Ela já poderia ter dado pela idade. Entendeu? Se tivesse contribuído pelo menos 15 anos. Mesmo que ela tenha contribuído lá atrás, quando a pessoa completa 65 anos agora, ela já pode dar entrada. Mesmo que tenha sido lá atrás, esqueça. Tem gente que contribui e não sabe que tem esse direito, né? Agora, se ela não contribuiu, o caso dela, ela teria que comprovar que tem a deficiência da locomoção, que essa dificuldade tem que comprovar, e seria um assistencial. Não seria um benefício daquelas pessoas que têm um pagamento, que realmente contribuem, né? Entendeu? Se ela não contribuiu, seria assistencial por idade, porque ela tem 60,
por idade é 65. Ela tem 70. Então ela tem 70, então com 65 tem o assistencial, que é o LOAS por idade, que ela pode ter direito. Mas para isso ela tem que ter o cadastro único, que hoje em dia é requisito para ter o benefício assistencial. Se ela tiver esse requisito, mostrando a renda, que a renda per capita tem que ser 1/4 salário mínimo na família, né? Mas se na própria família tiver uma pessoa aposentada que receba um salário mínimo, é retirado, não considera. Se tiver também um LOAS deficiente, também é retirado. Inclusive também está retirando o Auxílio Brasil, não está considerando também. Então ela tem que observar essa. Eu acho que deve ser o caso dela, deve ser assistencial pela idade. Provavelmente não contribuiu pela idade. Pela idade. Mas pode ser até que ela tenha contribuído há muitos anos e não sabe. Aí teria que ver no INSS o cadastro dela para ver se está de acordo, se ela contribuir, se ela não tem 15 anos. Eu já teve caso de um cliente meu que ele era pedreiro e ele tinha o quê? Ele tinha várias carteiras. E então todas essas carteiras, aí quando eu peguei o cadastro dele, ele não tava os vínculos no cadastro dele. Aí a gente deu entrada no INSS e não consideraram, não colocaram. Só judicialmente a gente foi que conseguiu, que colocou fez os cálculos, mostrando que ele tinha. Se ele não tivesse essas carteiras, era um monte, olha. Ele trabalhava 6 meses, aí acaba uma obra, né? Passa 6 meses, aí já ia outra. Mas somando, ele tinha 15. E com 65 ele tinha completado, em 2020 ele conseguiu se aposentar. Possa ser que ela já tenha até e não se lembre, né? Muitas vezes a pessoa nem... Chegou mandou aqui pelo meu zap, normalmente ele pede que se manifeste pelo YouTube da rádio, quem está lendo. Disse assim, uma pessoa que perdeu um membro, digamos uma perna, por um acidente, alguma coisa, mesmo sendo um acidente de trabalho, isso gera deficiência? Gera a deficiência. Agora nós temos que avaliar como. Se ele já tem a aposentadoria dele, pode ser como. Ou se ele trabalhava, por exemplo, ele trabalhava. Como eu falei daquela situação, ele trabalhava, não era deficiente e perdeu um membro, entrou com um auxílio doença. Mas ele ainda pode continuar trabalhando, mesmo com esse membro, mesmo perdendo a perna, certo? Sem ter mais esse membro, certo? Então ele pode ter ficado com auxílio doença e depois, como ele perdeu esse membro, ele também pode ter requerido, se foi, o auxílio acidente, porque teve uma redução na capacidade dele. E o auxílio acidente a pessoa recebe até se aposentar, que se dependendo, é meu salário mínimo, entendeu? Então, ele recebe, mas ainda não está garantido a aposentadoria. Não, aposentadoria. Mas ele, por exemplo, ele perdeu o membro, mas ele ainda continuou trabalhando, vamos considerar. Então, é aquela situação que vai contar o tempo quando ele não era deficiente e agora que ele continua trabalhando como deficiente. Aí vai se fazer essa soma e vai ver qual seria o benefício melhor para ele. Tem que avaliar a idade, o tempo que ele contribuiu. Tem que ver a situação específica. Né? E é porque é um pouco diferente da aposentadoria de deficiente, né? Que já nasceu com ela. Não. É como eu expliquei. A aposentadoria por deficiência, você não tinha deficiência, mas em algum momento sofreu um acidente, algum problema, e passou a ter aquela deficiência. Mas com aquela deficiência, você ainda continuou trabalhando. Aí, na hora que vai requerer, você tem que pegar o período que você não era deficiente, faz a conversão de acordo com a tabela e ver qual vai ser melhor com o tempo e soma e vê o quanto é que falta. Para ver. Inclusive, assim, o cálculo é muito melhor, que não mudou o cálculo da aposentadoria, não mudou com a reforma, tanto por tempo de contribuição como por idade. Porque na aposentadoria, eu falei por tempo de contribuição, não foi? Na aposentadoria por idade do deficiente, é bom para aquelas pessoas que contribuíram pouco, trabalharam pouco tempo como deficiente, mas já tem uma idade avançada. Então, se ele tiver 15 anos contribuído como deficiente, mas já tem 60 anos, homem, mulher 55, ele pode requerer. Porque aí não vai se avaliar o grau.
se é grave, moderado ou leve. Vai saber se ele contribuiu naqueles 15 anos como deficiente realmente. Maravilha. Doutora Jair, a diferença entre soluções de conflito e mediação é uma derivação dessa palavra ou é algo diferente? Faça para o público aí que ainda não entende como é que funciona, já que você é uma professora e gosta de tradução, que foi muito boa. Então eu entendi o quê? Mediar conflitos, né? Ou seja, a gente vê muitos, já teve alguns com os advogados que já falou até desse assunto aqui. A diferença, né? Porque assim, mediar é começar a preparar antes do juiz, né, determinar que a mediação já pode ir pronta para o juiz, né, só homologar. É isso mesmo que eu entendi? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, né? Veja, primeira coisa, nós temos no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que ele diz que o Estado ele pode incentivar, ele deve, aliás, incentivar todas as técnicas consensuais de solução de conflito. E aí, quando ele faz isso, Raído, todas as técnicas, ele não nos dá um rol fechado. Nós temos 2 tipos de técnicas aqui, que é a mediação e a conciliação. São técnicas distintas, mas que ambas objetivam o consenso, tá? E qual é a diferença, América? Nós temos aqui, o primeiro ponto de diferença é a função do mediador e a função do conciliador. Tanto um quanto o outro tem que ser sujeitos imparciais, ou seja, não pode ter amizade íntima, não pode ser inimigo, né? Existe a questão da imparcialidade desse terceiro. Mas o que é que identifica a função? A mediação é uma técnica utilizada para conflitos que existam uma relação jurídica anterior. Muito utilizada, por exemplo, para as questões de família. Por quê? Porque a mediação, ela busca a retomada da comunicação entre aquelas partes do litígio. Então, qual é a função do mediador? Utilizar técnicas para que seja restabelecida essa comunicação. O mediador, caros ouvintes e colegas que estão aí participando, ele não vai lançar nenhum tipo de proposta de acordo. A função dele é exatamente essa, fazer com que as partes elas voltem a dialogar e desse diálogo sair uma possível solução consensual do conflito. A mediação ela visa tratar aquele conflito. Então imagine uma situação de um casal, né, que o casal está em divergência todos os dias, mas que tem filhos. E aí esse casal está separado de fato, mas existe a constante briga entre o homem e a mulher que repercute no meio das crianças, dos adolescentes. Então, quando a gente objetiva essa mediação, é fazer com que esse casal volte a conversar. Não é só para dizer quem vai pagar o quê, qual é o valor da pensão, mas para que esse casal tenha um diálogo sadio, para que traga, né, uma harmonização aí para o meio familiar. Já a conciliação é um método que o terceiro ele tem uma participação mais ativa. Por quê? Porque o terceiro ele vai lançar propostas de acordo. Então, a conciliação ela é utilizada muito em situações que não existe uma relação jurídica anterior. Eu posso colocar aqui como exemplo um acidente de veículo, né? E aí o conciliador nessa situação ele vai tentar lançar propostas para que uma parte e outra elas vão cedendo os seus direitos até conseguir essa conciliação. E a gente falando aqui de condomínio, qual a técnica que seria mais viável para um condomínio? Obviamente, ao meu ver, a mediação. Por quê? Porque é um local em que as pessoas ali convivem, é um local em que as pessoas precisam se dialogar. E aí a técnica, não obrigatoriamente, mas preferencialmente, seria a técnica da mediação. E aí, Fabiano, eu acredito que algumas pessoas que devam estar ouvindo aqui, que estão sempre ligadas à questão de
de conflitos condominiais, eu já faço aqui até uma sugestão, uma orientação, né? Conversar com os condôminos, com o síndico, para que seja formada o que a gente chama hoje, modernamente falando, uma negociação processual, no sentido de que os condôminos pactuariam nessa cláusula entre eles a uma tentativa prévia de autocomposição antes de ajuizar uma ação. Porque isso vai poupar, né, a utilização de uma máquina judiciária, quando você vai ter essa questão da tentativa através de um mediador ou de um conciliador. E aí, quando a gente interpõe essa cláusula, o condômino que vier ajuizar a ação, essa ação judicial, ela vai ficar suspensa até que essa parte, esse condômino, comprove que foi tentado um método extrajudicial de solução amigável do conflito. Então, eu acho que isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente vai conseguir evitar que muitas demandas sejam levadas ao Poder Judiciário e que elas podem ser resolvidas dessa forma extrajudicial. Aí vocês vão dizer, mas na América as pessoas já estão lá com conflitos muito ferrenhos, mas justamente essa é a figura do conciliador, essa é a figura do mediador, para fazer com que essa situação de litígio ela seja amenizada, que as partes dialoguem e realmente consigam ver, né, que esse é o melhor caminho para a solução. Maravilha, doutora. Mais uma vez, obrigado aí. Boa explanação. Nós temos aqui Leto Olímpio. Boa tarde, prezados doutores e prezado Raildo. Todas as quartas-feiras ligado no melhor programa de construção de conhecimento da área jurídica condominial, né, doutor? Josefina Mendonça Andrade, boa tarde. Maria José da Silva Andrade, boa tarde a todos envolvidos no programa. Obrigado a vocês, continue com a gente. Doutor, o senhor que é síndico, advogado e mediador. Gosta de treta, né? E nessa época de pandemia, como foi? Então, é perfeita a colocação da doutora América, porque, de fato, até eu sempre oriento o síndico a fazer um aditamento na sua convenção e no seu regimento interno, para colocar isso, né? A obrigação de conciliar, de fazer efetivamente, trazer as partes a sentar à mesa, convidar a sentar à mesa, para ambos falar o que incomoda e ali naquele momento chegasse a uma composição. E isso tem dado muito certo, né? E eu trago como case, evidentemente, onde eu moro, né? Que eu já estou como síndico lá, tinha um passivo horrível do ponto de vista creditório e tinha muita dicotomia, né? Entre os moradores. E isso a gente fez o quê? Começou a trazer para uma central de conciliação dentro da administração. Treinei meu supervisor para isso e isso deu muito resultado, mas demais, ao ponto das pessoas se abraçarem ao final, se complementarem efetivamente, porque eu sempre digo e falo muito, hoje numa audiência com alguns recuperantes, enfim, na área empresarial, eu falava o seguinte, o importante na tentativa de conciliação é sempre a gente resolver o problema, e não é só dinheiro, não é só crédito, pecúnio, é também o social, porque a gente, além de tudo, mora numa cidade pequena e quando se fala em condomínio é todo dia ambos estarem se vendo. Então, nessa realidade, tem que ter uma postura ativa do síndico, né? Hoje eu recebi uma reclamação de uma representante da clínica, síndica, ela disse, doutor, não aguentei mais, eu disse que resolvesse entre eles dois. Eu disse, está errada. É o momento de você se mostrar presente, trazer o problema à mesa, marquei uma data com ela para ir lá, tentar ajudar nessa conciliação com ambas as partes, porque muitas vezes o cara a cara não fortalece a continuidade da divergência, pelo contrário, ajuda na conciliação, as pessoas se olharem efetivamente, que quando senta à mesa pode reparar, a primeira postura, independente do tipo de litígio, é não olhar um para o outro, não olhar, né, essa quebra social, e a gente não é educado a isso, né? Em termos sociais históricos. Já começa lá fora, né? Que senta no banco bem longe do outro. Exato, e não se olha. E a felicidade que eu tenho, aí eu sempre digo, né, para o advogado, e tem advogados que infelizmente adotam essa postura também, né? E aí eu sempre quebro isso, né? Eu falo, colega, tudo bem? Tem alguma possibilidade de composição? Vou ceder aqui, você cede ali. E num condomínio não é diferente. Imagine, são pessoas que. E eu sempre digo, quanto maior a classe daquele condomínio, do ponto de vista financeiro, maiores são as dificuldades em conciliar, né? E, curiosamente, isso é inverso. Nos condomínios mais humildes, é muito mais fácil, porque as pessoas só querem ser ouvidas.
e querem falar os seus anseios. E como eu disse, ambos têm que ceder. Né? Esse princípio de ceder um pouco, se você já consegue impor isso ao seu interlocutor, ele já vai abrir a cabeça dele para isso, saber que, opa, eu também preciso compreender que em dado momento vai ter um barulho a mais, em dado momento meu vizinho vai estacionar errado, e eu preciso ceder que naquele momento foi um dia difícil para ele, eu também tenho um dia difícil, e os resultados são maravilhosos, né? Socialmente falando, e as pessoas se encontram e dizem, pô, Fabiano, obrigado, e enfim, ajudou, tô tranquilo, tô domínio de paz, diminuiu o barulho. As pessoas só querem ser ouvidas, né? Exatamente. Sua explanação também muito boa nessa parte da deficiência, porque hoje, quando nós moramos na capital, parece tudo mais fácil, né? Chegar em algum lugar mais fácil. Mas quando essa pessoa do interior, né, que não tem muita informação para eles, como é que funciona isso? Esses fóruns, ele trabalha com os advogados trabalham também com essa parte de ajudar a pessoa deficiente a galgar um resultado melhor, porque o único conflito que tem aqui, falando em conflito, ele está entre aquele que vai buscar, que é o necessitado, o deficiente, e o outro lado, o governo, que é contra tudo isso aí. Geralmente, quando é assim, pessoas que não conhecem e têm alguma deficiência, esses não têm o trabalho. Geralmente eles são direcionados para o benefício assistencial, que é LOAS deficiente. Não é a aposentadoria por deficiência. Porque você vê que na própria capital já tem uma dificuldade do deficiente, apesar de existir a lei de incentivo à contratação de pessoas com deficiência, né? Que os empresários têm, aquela cota, já tem a dificuldade. Imagine num povoado, nenhum município pequeno, é pior ainda. Então eles não conseguem nem contribuir. Então para essas pessoas portadoras de deficiência, seria o quê? Seria o assistencial, o benefício assistencial por deficiência. Ou, se não for deficiência, seria por idade. Que ele vai passar por a mesma maneira, por análise, tanto médica como social, que vai verificar a condição dele, da família e a deficiência dele, aquele impedimento de longo prazo que ele não consegue para o desenvolvimento. Geralmente, assim, eles são direcionados pelos, no interior, CRAS, que hoje em dia até os municípios têm, né, que faz aquele direcionamento. O próprio CRAS, hoje em dia, eles já fazem a solicitação via o sistema do meu INSS, né, que para você solicitar, você pode ser 135, ou no site do meu INSS, ou no aplicativo. Agora que voltou presencial, também pode, né? Mas os CRAS, eles têm feito essa solicitação. E eu falei com a assistente social, ela disse que tem sido feito muito mesmo, porque com a pandemia a situação ficou muito séria e ela disse que estão trabalhando demais. Entendi. Doutor Alexandre Sobral mandou aqui, vocês são tops, estou aqui em Recife acompanhando meus amigos, parabéns doutor Fabiano pelas colocações, doutora América, minha amiga querida, então tá aí. E também tem Marilene Petotti, boa noite, obrigado. Sobrar um parágrafo do doutor também para a doutora Regiane. O que importa, doutor Fabiano, é que nessa conjuntura hoje que nós chamamos condomínios, o senhor é síndico, você sabe disso, o que a gente considera que condomínio é uma cidade, né, cujo prefeito é o síndico. E muitas vezes os conflitos começam lá embaixo e tira a oportunidade daqueles que querem presenciar uma assembleia, discutir ideias, né? E aí acaba esse conflito já vindo e observa um ponto interessante. Há o conflito e no mesmo tempo os dois pegam o mesmo elevador. Então assim, crianças, né? Porque o conflito não é o casal, nós estamos em conflito com todo, a parte de vivência do condomínio. Então, se você não souber interagir com as pessoas, conviver com elas, sempre haverá conflitos. E quando se trata de animais que agrada a um, porque está circulando, está atrapalhando a mim, está latindo, e se torna mais complexo, né, doutor?
Exatamente. Doutora, falando um pouco do tema anterior, me chama a atenção, né, aquele projeto de lei que versava sobre, a senhora falou de cotas, né, sobre acabar, né, inexistir lá a cota obrigatória de 5%, que seria um ataque veementemente sobre isso, mas a gente vê que ainda, infelizmente, as empresas têm dificuldade em suprir, porque muitas vezes o deficiente, e como foi como chefe da área jurídica da grande empresa, na captação desses deficientes, portadores de necessidade especial, para assim dizer, eles não queriam, né? Era muito melhor para eles se manter no auxílio de que voltar para o mercado laborativo. E aí eu entendo a dificuldade do empresário de reinserir, né, esse trabalhador e efetivamente a sua autonomia social, né, que a gente sempre fala, né, que o ser humano precisa, né, a famosa matriz de Maslow, né, essa área humana está lá em cima. E de fato, dentro do condomínio, sua colocação é pertinente demais, porque as pessoas divergem, mas estão ali dividindo garagem, dividindo áreas comuns, né, e o síndico, a sua composição, tem que ter sempre um conselho administrativo, além do conselho fiscal, tem que ter um conselho administrativo consultivo, que tem como objetivo receber esses dilemas, essas celeumas e facilitar, porque eu tenho um condomínio mesmo que eu acompanho, que são 3 conselheiras consultivas e são 3 idosas, maravilhosas, pessoas com uma expertise humana incrível. E quando elas trazem a visão delas sobre tais fatos, os conflitos são facilitados. Além de nortear o síndico na tratativa, aquelas partes que estão ali envolvidas acabam que recebendo aquele feedback de uma pessoa mais velha, de um morador mais antigo, e começa a ver que tem que ceder, né, em algum momento. E tirar esse livramento, porque a família incorpora isso, né? Eu sempre brinco, o interfone da unidade, eu já teve casos de os interfones parecerem guerrilhas. Uma unidade liga para outra, né? E para dizer algum desaforo, falar alguma dificuldade, e aí a família já é afetada. Então, uma celeuma que estava distrita a uma única pessoa, de repente toda a família, nossa, aquela unidade, ligou, me disse, ouvi um monte. Então, se não tiver uma posição ativa da gestão administrativa do condomínio, daqueles que compõem, o síndico não se apresentar e o advogado dele tem que, e hoje a gente tem o corpo de advogados como na Licença Sergipe, são fantásticos, tem que forçar essa mediação, essa composição, né? E tem que orientar e se preparar para isso, porque imagine se tudo acabar no judiciário, né? Enfim, alguém vai ter que pagar essa conta, e não é isso que se busca, né? Não é isso que se busca. E deste modo a conciliação, o apaziguamento e o desafloramento, né, dessa animosidade é um compromisso social do gestor e dos advogados que ali acompanham aquela unidade. Muito bem. É isso aí, doutora Regiane. Hoje você tem ideia, hoje a dificuldade hoje para o aposentado, para que esse beneficiário, assim, a pessoa que necessita, hoje está girando quanto tempo? A pessoa pede no seu escritório, a pessoa pede esse benefício. Hoje o INSS trouxe nesse sistema informatizado, a tecnologia aí, ainda está aquela longa aquela fila ainda, ou aquele que já nasce deficiente, ele já tem preferência na fila? Não, infelizmente existe a fila, que a fila é nacional. Um benefício que você dá a entrada aqui, não quer dizer que vai ser analisado aqui, ele vai ser analisado em qualquer parte do Brasil, porque é distribuído, entendeu? E com deficiência, ele ainda tem que passar por perícia médica e social. Comprovar, né? Então, você dá a entrada, por exemplo, se eu for fazer pelo meu INSS, porque criaram toda essa tecnologia, mas é importante dizer que nem todo mundo sabe lidar com ela. Inclusive a gente, os próprios advogados, trabalhando no site, todo dia há mudança. E você, quando vai procurar, onde é que está agora esse para eu dar entrada? Já mudou de lugar, já não aparece mais o ícone, você tem que colocar o nome, aposentadoria, para que ele procure, para que você encontre, para anexar o documento, fazer todas as respostas, porque ele vai fazendo as perguntas, se você é deficiente, se você aceita que mude o tipo de aposentadoria, se não é aquela, se você não tiver os requisitos naquela data que você dê entrada, você pode reafirmar para a data que você preenche as condições. Então são várias perguntas que você tem que responder. Muitas vezes as pessoas não têm essa facilidade,
né? Porque a tecnologia, pode dizer, os jovens é uma maior rapidez, mas as pessoas que estão indo pedir têm muita dificuldade nesse acesso. Então, por exemplo, tem que marcar a perícia. Então, você dá entrada em toda a documentação e tem que aguardar que seja agendada a perícia. A maioria das perícias hoje em dia está sendo marcada para o final do ano. Porque nós tivemos greve, né, do INSS, né? Então, muitas pessoas não tiveram, foram reagendadas. Então, quando você vai agendar, a fila está imensa. E você ainda tem a perícia social, que é poucas pessoas também. E demora muito. Nós temos vários benefícios no escritório, assim, de LOAS, que fez a médica, mas a social ainda vai demorar, até para no final do ano. Ela falou em LOA. LOAS, que é o assistencial, deficiente ou por idade. São aquelas pessoas que não contribuíram. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso demora, né? E tem vezes que ele se anexa, ele abre uma exigência, você tem que ficar olhando para fazer exigência. Porque se você não cumprir, hoje em dia, ele não indefere o pedido, porque você não anexou. Ele encerra o pedido sem análise de mérito. Porque você tem 30 dias para fazer, né? E uma coisa, quando você entra no site do INSS, você fez um pedido, entrou no site do INSS, quando você acessa, é como se já tivesse sido uma intimação. Para você já sabe, conhece, então já começa a rodar aquele prazo, entendeu? Então muitas coisinhas vêm mudando. Saiu uma nova instrução normativa do INSS atual, que então todas essas normas que as pessoas que não conhecem, tem vezes até que perde, dá entrada sem uma orientação e perde. Porque não, eu vou acompanhar. Aí o site muitas vezes está fora do ar, você tenta dar problema, então a pessoa olha e depois não vê, quando passou o prazo perdeu, vai ter que dar entrada novamente, aí pode ter perdido o atrasado, entendeu? Então assim, ainda assim, foram vários canais abertos, né? Nós temos 135, o meu INSS aplicativo, presencial que já voltou, mas ainda a fila está grande. Esperamos que vá melhorando. Maravilha, eu vou voltar com a doutora, a professora América Nejaí, e fazer uma pergunta para ela. Essas mediações, a gente vê, já é judicial, né? É uma coisa que já vem. Mas existe essa mediação extrajudicial? Seria essa a primeira pergunta. E se existir, se ela pode ser feito, por exemplo, numa delegacia, onde tudo começa a lavar toda a situação. Isso pode acontecer na delegacia, já esse trabalho de mediação desse conflito, doutora? Então, eu vou aproveitar o gancho que o doutor Fabiano colocou aqui, da questão do elevador, né? E aí você falando, Fabiano, peço licença para falar, Fabiano, e ter as formalidades aqui. Aqui está um exemplo bem claro da utilização da mediação, né? Porque, como eu expliquei para vocês, a mediação ela vai restabelecer a comunicação saudável entre as partes do conflito. E aí entra realmente como é importante que essa mediação seja feita. E aí também entro no gancho, Raildo, porque o Poder Judiciário hoje, quando a gente entra com ação judicial, a primeira coisa que o juiz tem que fazer, e isso é obrigado, né, exceto em algumas situações excepcionais, ele é obrigado a marcar uma audiência prévia de mediação ou de conciliação, a depender do tipo de conflito, e caso não havendo esse acordo, o juiz vai dar andamento ao processo para a produção de provas testemunhais, perícia, até chegar naquela sentença que a gente chama sentença imposta, aquela que o juiz decide sobre o conflito. Uma das partes não vai gostar, né? Que a gente fala que a justiça de um perde e o outro ganha. E na autocomposição, essa justiça, ela é chamada justiça do ganha-ganha, porque ambas as partes vão sair ganhando, claro, cedendo cada um uma parte do seu direito. E essa mediação e essa autocomposição, hoje ela é tratada de uma forma específica pela lei de mediação, que é a lei 13.140 de 2015. Né? Ela veio junto com o novo Código de Processo Civil
E nesse código que nós temos, no artigo 175, também autoriza essa mediação. Essa mediação ela pode ser feita em centro extrajudiciais de mediação e conciliação, com conciliadores e mediadores habilitados para tanto. E quando eu falo habilitados, é preciso que esse conciliador e esse mediador, eles passem por um curso, né, de treinamento, de aperfeiçoamento, para que eles possam... É preciso fazer esse curso de conciliação e de mediação para se tornar mediador e conciliador. E aí você me perguntou, Raíl, se na delegacia isso pode ser feito. Nós estamos em instâncias distintas. Quando eu falo instâncias distintas, é ambiente diferente de conflito. Um é um conflito na área civil e o outro é um conflito na área criminal. Na área criminal, nós temos uma outra técnica, que é a justiça restaurativa, né? Não deixa de ser uma técnica de conciliação e mediação, mas ela é mais na área criminal. Então, hoje a gente ouve falar muito nessa questão da justiça restaurativa, que é para o infrator ele ter a consciência do ato que foi praticado, né? E com essa consciência, não é ele deixar de ser penalizado, mas é que ele busque a consciência do ato dele, para que realmente ele não volte a cometer outros ilícitos criminais. E como eu falei anteriormente, nosso Tribunal de Justiça, junto com a Corregedoria, né, tem um provimento de 2019 autorizando, inclusive, que os cartórios eles também possam fazer uma tentativa de autocomposição ou de mediação. Então, vocês imaginem, por exemplo, um casal que não tem filhos, não tem capaz, e esse casal ele tá em conflito. Ao invés de procurar diretamente o Poder Judiciário, esse casal pode ir até o cartório, fazer uma tentativa de mediação no divórcio deles, e naquele momento que ele já consegue essa solução amigável, esse acordo ele já vai ser homologado via cartorária, e aí é necessário ter também a presença dos advogados das partes. É necessário ter advogado, tá? E esse documento, a gente vai falar escritura pública de autocomposição, de mediação e conciliação, isso é importante ser colocado aqui, para que as pessoas saibam dar valor a essa forma de solução de conflitos. Esse documentozinho, que a gente chama de escritura pública de autocomposição, ela vale como título executivo extrajudicial. E se uma das partes vier a violar o que está ali no acordo, essa parte ela poderá entrar no Poder Judiciário e pedir a execução daquele acordo. Então, vejam, nós temos caminhos viáveis e seguros para a gente fazer essa conciliação, essa mediação extrajudicial, porque esse documento em que nós vamos colocar no papelzinho os termos do acordo, ele vai virar, né, o que a gente chama de título executivo extrajudicial. Isso é muito importante ser colocado aqui, porque a gente precisa difundir essa cultura de pacificação social, né? Tentar diminuir os números de ações que são ajuizadas diariamente, para que esse caminho realmente seja o caminho preferencial e não o caminho de uma decisão imposta pelo Poder Judiciário. Eu digo imposta porque o Poder Judiciário ele traz para si essa função jurisdicional de prestar uma tutela para dizer quem está certo ou quem está errado. Então, para isso que tudo brilhantemente colocado pelo professor América, a gente vê que o próprio TJ tem o PJ, que é o TJ pré-processual, né? Até quando você vai interpor uma ação judicial representando algum cliente, tem a opção de você ir para o pré-processual e ir para um CEJUSC, né? Para o Centro de Conciliação, Mediação e Conciliação aqui do Estado. Ou seja, os próprios tribunais de justiça, orientados pelo CNJ, já estão com essa postura. E você não precisa do litígio necessariamente. Muitas vezes as partes precisam do formalismo. E a gente sabe que nem sempre se tem uma sala, se tem alguém capacitado. E é por isso que o CNJ, o próprio TJ local, o TJSE, oferece isso no pré-processual, que vai ter lá
um mediador preparado, com curso, com treinamentos práticos, né, para poder auxiliar e conduzir essa melhor cooperação. Em sede de delegacia, o qual você comentou, existe a possibilidade da composição civil, né? Inclusive, já vivenciei vários casos, inclusive eu quero deixar um abraço para o Dr. Everton, da primeira delegacia metropolitana, que ele é fantástico, um agente público incrível. E nesse sentido, eu já acompanhei vários clientes lá em demandas e foi possível fazer a composição civil, mas porque primeiro foi feito ali uma composição social, né? E muitas vezes, um certo momento, eu estava representando um rapaz que se arrependeu do ato, devolveu tudo e ainda reparou, né? Então, tudo isso, olha que lindo, né? Socialmente falando, e um agente público, um delegado de polícia, que o Dr. Everton faz isso muito bem. Eu digo isso, se os outros delegados de Sergipe tivessem tal postura, a gente efetivamente teria esse acolhimento social melhor para a população, né? Que não é uma crítica aos demais, mas eu falo parabenizando porque eu vivencio, né, naquela área, né, da competência da primeira delegacia metropolitana. Então é possível também em sede da área penal, na área criminal, né? O Dr. Fábio aí não... o professor Fábio não ache ruim, né? Meu grande mestre, né? Que não é a minha área de aprofundamento técnico, mas é possível, sim. Você veja o quanto que é bonito a composição, a conciliação. Ela vai para todas as áreas, vai navegando, desde a área empresarial, para o condomínio, né? E quem sabe até isso poderia alcançar o direito previdenciário. Já pensou se o Estado se coloca, cria um núcleo pré-processual para receber esses solicitantes, ouvir o anseio? Imagine quanto que acabaria com o enfileiramento, que já se dura 1 ano, 2 anos de enfileiramento, mais de 1,5 milhão de pedidos estão parados hoje na Previdência. Imagine um núcleo pré-processual como esse, né? Ou seja, só contribuiria para a população que mais precisa, né? Que é a população mais carente do ponto de vista pecuniário. Exatamente, obrigado. Doutora, a gente, pegando a fala da professora Dora também, e do doutor Guimarães, Fabiano, a senhora acrescentaria alguma coisa mais em relação a por que eu quero dizer? Nós temos, como ele falou assim, conflitos, né? Conflitos do governo, conflitos daquele que está buscando. E não há uma mediação, não há um meio termo, né, nesse ponto aí. Aí foi quando o doutor Fabiano falou assim, seria interessante se o governo também pensar assim. E a gente vê muitas, como é que chama, movimentações, né, para poder matar muitos processos. Isso acontece na área previdenciária? Na área previdenciária, caso um benefício seja indeferido, você pode recorrer para o conselho, que tem um prazo de 30 dias para recorrer, ou você já pode judicializar. Hoje em dia está tendo uma judicialização muito grande. Por quê? Está demorando também quando você recorre administrativamente. Inclusive, foi criada agora para fazer ser feita uma análise com inteligência artificial para ver se acelerava o julgamento desses recursos que são feitos administrativamente, que a fila também é grande. E a judicialização tem sido grande por quê? Porque a demora é muito grande, a pessoa dá entrada, aí marca a perícia demora. Imagine uma pessoa, independente de eu estar falando de portador de deficiência, uma pessoa que adoeceu, requerer um benefício, a perícia foi marcada daqui a 3 meses. Ele vai ficar o quê? A empresa não paga, nem ele recebe o INSS. Ele fica ali, chama limbo jurídico. Ele fica ali sem receber de ninguém. Aí na hora que ele vai fazer uma perícia, como teve a greve, remarcaram a perícia dele para o 2º semestre. A pessoa 6 meses sem receber. Aí a pessoa o que vê? Não, eu vou recorrer para a justiça para ver se eu consigo ver se agiliza. Então, assim, infelizmente, não tem. O que nós temos na composição é o quê? Na hora da audiência, o procurador do INSS fazer proposta do valor do atrasado, de implantar o benefício, de reconhecer o direito logo, depois de fazer a perícia médica, a perícia social, tem essa proposta de conciliação do procurador, tá entendendo? Mas a judicialização tem sido grande. E nesse sentido de composição assim, não temos.
Não, doutor. Imagine quanto seria fantástico se tivéssemos, né? Por exemplo, boa parte desses enfileiramentos são pessoas que têm o direito constituído ali, seja por tempo de contribuição, seja por idade, e está aguardando, né? Já teve casos que eu acompanhei de o cara tá 6 meses esperando, o cidadão está esperando 6 meses mesmo. E já tem o tempo de contribuição, já tem idade, né? Para postular e, enfim, está desassistido, né? Pelo Estado, mesmo tendo cumprido o seu papel, né? Que Quanto você já tem o seu direito, para o regime geral de previdência, seria fantástico. E o bom de tudo isso é que as pessoas buscam da forma como deve ser, né? O processo, chama do processo legal. Porque não é atropelando. Vai buscar que precisa. Aí busca-se um advogado para poder intermediar todo esse trabalho, que é importante a figura do setor jurídico para orientar, para não atrasar mais ainda. Porque às vezes a pessoa pensa que é só dar entrada lá, esperar, aí que demora mesmo. Se não tiver uma intervenção do advogado para acelerar o processo e colocar as palavras certas no momento certo, e a cobrança certa no horário certo, para que os benefícios já atrasem, imagina se não tiver o acompanhamento jurídico nessa ação. Doutora América Nejaí, nós estamos chegando ao nosso final do nosso programa já. Eu gostaria que você fizesse suas considerações. Desde já lhe agradeço muito pela sua participação aqui. Em breve você estará aqui, né? Quem sabe nas férias, pessoalmente aqui dando entrevista para a gente. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer o convite, parabenizar pelo programa, porque os temas que são trazidos aqui são temas realmente de grande importância para toda a sociedade. Falar de solução de conflito, falar de benefícios previdenciários, falar de condomínio, falar de consumidor, né, que também é um tipo de demanda que deixa o Poder Judiciário com muitas e muitas demandas. Então, esse programa realmente é de grande importância social. Então, dou todos os meus parabéns a você, Rail, a meu amigo Alexandre. Parabéns, Fabiano, também pelas considerações, doutora Rejane. Foi um prazer enorme. Espero que na próxima oportunidade eu possa estar aí presente com vocês. Infelizmente, hoje eu não ia conseguir, porque eu saí de uma aula, daqui a pouco eu já vou estar entrando em outra aula, mas foi um prazer enorme dialogar. Me coloco à disposição, tá? Quem quiser me seguir nas redes sociais, dialogar comigo, é só colocar @profamericanejaim, né? E além de advogada, sou essa professora que realmente amo o que faço. Estou aqui à disposição a toda a sociedade sergipana aí. Doutora Dejeane, muito obrigado pela sua presença. O papo foi muito bom, não tenha dúvida. Discorreu o assunto como ninguém. Fico feliz de ter recebido o convite da Rádio Metrópole Aracaju e se fazer presente aí conosco. Eu aqui agradeço por estar participando aqui deste momento, de estar com todos vocês aqui presentes. Espero que o tema que eu trouxe aqui nesse dia venha atingir várias pessoas, que vocês, caso conheçam alguém, repasse esse conteúdo, né? Não só o que eu trouxe, mas o que a doutora América também trouxe, que ajude a toda a sociedade, né? Porque o conflito tem que ser resolvido da melhor forma possível, né? Tanto da parte da previdência, que quando é indefinido cria um conflito, né, social para aquela pessoa, como também o referente às demandas outras judiciais. Muito obrigado. Quem quiser me seguir também nas redes sociais é Rejane Marrocos S. Mendonça, e qualquer coisa pode mandar uma mensagem que eu vou responder e falar com a pessoa e tirar qualquer dúvida referente à previdência social, qualquer benefício, pode me chamar. Maravilha, aí os ouvintes aí que assistem o programa, estão assistindo o programa, muitas vezes assistem à noite, porque muita gente trabalha nesses horários, né? Mas é uma rádio que circula o Brasil todo. São 47 grupos do WhatsApp que a gente manda as informações para o Brasil afora, porque são síndicos, né, que são atuantes, aquele que subsíndico. Então a Rádio Metrópole Aracaju ela tem esse alcance nesse mundo chamado condomínio. Doutor Fabiano Guimarães, satisfação muito grande, seu como síndico, que é a casa do síndico aqui. Aqui é a casa do síndico, viu, doutora? Aqui é a casa do síndico. E lhe agradecer pela sua
contribuição aí, debateu bastante, assimilou bastante os assuntos. Nota 10. Muito obrigado. Eu me considero um aprendiz ainda, né? E honrado, doutora Regiane, por estar aqui dividindo essa mesa com a senhora, com a professora América. Muito obrigado, tá? Por toda a deferência. Raildo, obrigado pelo convite. Eu espero, né, minimamente ter representado o doutor Alexandre Sobral, que é um homem que sustenta autoconhecimento na área condominial. Sou um apaixonado por área condominial, né? Além de sim, sou advogado, atuo na área, faço bastante consultivo, né? E para mim é sempre uma honra estar tocando nesse tema e espero ter contribuído, né, como um debatedor, mas que as debatedoras tinham alto nível aqui, então eu só pude ouvir e apreciar tamanha contribuição técnica, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pelo programa. E quem quiser seguir, né, aproveitando o ensejo, Fabiano Guimarães, ADV, não tem erro. E eu também estou à disposição para tirar dúvidas, ajudar que for preciso. Eu acho que o compromisso social, a função social da advocacia é a grande paixão do advogado, né? O advogado que não ama fazer diferente na vida de outra pessoa, isso aí tem que rever a sua profissão. Muito obrigado. Maravilha. E eu quero agradecer você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo aplicativo e pelo site da rádio. São 5 canais que você pode acompanhar a Rádio Metrópole Aracaju a qualquer momento. E queira assistir na íntegra toda a entrevista, tá, vai lá no YouTube que fica gravado e você pode assistir quantas vezes queira esse programa e outros que já estão lá. E agradecer toda a equipe, o suporte aí da mesa que fez por onde a coisa acontecer. Agradecer a professora mais uma vez, agradecer o doutor Fabiano também, a doutora Regiane, e por que não a doutora, professora doutora, que quando é professor eu chamo mais professor, porque a referência da gente é o professor. Se não fosse professor, nós não somos, não teria essa profissão. E eu encerro sempre com a única frase: quer resultado diferente, faça diferente. Uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser.